Oi, Alexandra, tudo bom? Ei, Cláudia, tudo bem? Tudo, prazer conhecê-la. Prazer é meu, Cláudia, de ter recebido seu convite, de você estar oportunizando a minha participação para divulgar meu trabalho, a minha carreira, né? Nesses anos todos junto ao basquete feminino. Sim, nossa, a gente aqui está feliz aqui, porque quando você tinha falado para a gente sobre a sua carreira no Santo Agostinho e que você era a única mulher no departamento, a gente ficou bem curioso para saber como é que era, né? Então, É, vou fazer aqui as apresentações formais e aí a gente começa aí, tá bom? tá bom, tá bom. Vamos lá. Hoje, Mulheres à Sexta, entrevista. Aliás, o Joano começando de novo. Hoje, 6 de dezembro, Mulheres à Sexta entra dezembro com a proposta de discutir o basquetebol e o esporte nas escolas, né, o esporte de volta à escola. Nosso mês de novembro foi inteiro para divulgar os projetos que existem pelo Brasil afora. E hoje nós inauguramos o mês de dezembro com a professora Alexandra Ferreira de Andrade, que é professora de Educação Física e é técnica do basquetebol feminino de uma das escolas mais importantes de Belo Horizonte, que é o Santo Agostinho. Então, Isso. boa noite para você, Alexandra. Para mim é boa tarde ainda, aqui só É, começou o dia. E a gente gostaria, Alexandra, nesse primeiro momento, de pedir a você para se apresentar, falar um pouco de você, como foi a sua jornada, como é que você chegou aqui, chegou aí, né, como técnica, professora de educação física. sim. Bem, Cláudia, só falando sobre. Tem mais uma mulher no departamento, que é a Marina, que é a professora de ginástica, e a vice-coordenadora, que é uma mulher também. Uhum. Mas com esporte coletivo, de competição, sou só eu. Né? Mas então, Cláudia, eu devo ao basquete a minha vida. Né? Uhum. Devo ao Santo Agostinho a minha vida pessoal, profissional. Eu, desde nova, sempre gostei de praticar esporte, sempre, né, nas aulas de educação física, muito ativa, brincadeiras de rua, né? Porque na minha época a gente ainda podia brincar na rua, né, Cláudia? Sim, pode. E, e a primeira vez que eu tive contato com o basquete, foi na década de 70. Eu tinha um primo, que ele é 15 dias só mais novo que eu, nossas mães ficaram grávidas juntas, e ele jogava basquete no Mackenzie Esporte Clube aqui de Belo Horizonte. Então nós íamos para o Barroca Tênis Clube e ele pegava a bola de basquete e ia brincar, e eu brincava com ele, só que eu não via outras meninas brincando. Eu não tinha essa representatividade, eu achava até estranho, né? Me cobrava, como assim? Porque só eu. Depois de um tempo ele saiu da equipe do Mackenzie e Uhum. eu entrei para o ensino médio no Estadual Central e o Estadual Central oferecia equipes esportivas para a gente após o horário de aula. Sim. E aí eu falei assim, eu quero jogar handball. Né? Aí procurei o handball, nem lembrava mais do basquete, achava, imagina, na década de 70 que o Brasil estava com a seleção brasileira Exato. conquistando a vaga para participar das Olimpíadas. Olha para você ver a situação. Aí eu fui procurar o handball, não tinha vaga. Uhum. Vôlei não me chamava muita atenção, mas tentei, não tinha vaga. Aí uma colega de sala falou, Alexandra, por que você não participa do basquete? Eu falei, basquete? Mas tem basquete para mulher? Uhum. Tem. Falei, olha, então ótimo, vou lá. Ela falou, eu faço parte da equipe, fui lá, professor Paulinho, posso fazer uma aula experimental? Claro. Fiz, terminou a aula e ele falou assim, você já jogou basquete? Falei, não, nunca. Não, adorei, vim para fazer parte da equipe, do colégio. Uhum. E a partir dali comecei a treinar, disputar os jogos escolares. E teve um técnico, Ivan Salles, que formou uma equipe de clube. Nós jogamos no Sírio-Libanês, imagina, acho que foi a única vez que Belo Horizonte teve uma equipe feminina de clube. Depois fomos para o Clube Atlético Mineiro, que é ali próximo ao Santo Agostinho. Nessa época eu devia ter uns 16 anos, 17. Fomos jogar uma Taça Brasil em Piracicaba, com Uhum. Hortência participando. Ficamos no alojamento que Paula aparecia lá numa super moto, Uhum. pra gente assim, uma ídola, né, e tal. E sim, e aí, logicamente, qual curso que eu fui fazer? Educação física, né? Claro. Então, foi essa a minha trajetória. E o mais interessante, quando eu formei, Cláudia, a oportunidade que me veio de trabalhar foi com natação, não foi basquete.
Sim. tive que me adaptar, e logo em seguida apareceu o Minas para as escolinhas de basquete, logo em seguida o Santo Agostinho, e passei no concurso para a Prefeitura de Betim no mesmo ano que eu comecei a dar aula no Santo Agostinho. Então eu tenho de prefeitura e Santo Agostinho o mesmo tempo Mesmo de tempo. trabalho. É. Sim. E essa paixão pelo basquetebol entra no Santo Agostinho. Você, como professora de educação física, você já pega a equipe feminina ou você só começa como professora de educação física primeiro? Não, lá no Santo Agostinho eu não trabalho com as aulas curriculares de educação física. Sim. Como que funciona? Lá, Cláudia, as equipes, o Colégio Santo Agostinho tem uma estrutura imensa. São 16 técnicos, comigo e com a Marina, né, de mulheres, mais o Delfim na coordenação e a Morgana na vice-coordenação. Então, o colégio oferece as equipes para os alunos e alunas regularmente matriculados do colégio, só para alunos e alunas do colégio. Não oferece bolsa. O colégio ele acredita no esporte como meio de formação, uma ferramenta educacional aliada, né, à proposta pedagógica do colégio. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, né? Uhum. Então, o que eu tenho as meninas de 9, 10, 11, 12 anos, depois 13, 14, 15, 16, 17. Sim. E aí elas vêm para mim sem experiência nenhuma em relação ao basquete. Uhum. E muitas vêm porque tentam primeiro handebol, vôlei, futsal, e depois, aí eu vou nas aulas de educação física, convido para fazerem parte da equipe. Uhum. A equipe não tem custo nenhum para as famílias. O Santo Agostinho tem uma estrutura, Cláudia, invejável, que muitos clubes não têm, sabe? Funcionários, são 8 quadras durante o período pós-turno, né, das aulas curriculares, com atividades esportivas o tempo todo. Uhum. Então, vêm as pequenas, elas não têm contato nenhum com basquete a princípio, eu ensino tudo, a iniciação esportiva, né, e depois elas passam para a categoria seguinte e vão disputar campeonatos, representar o colégio em eventos, intercâmbios esportivos, né, dessa forma. E elas devem estar aí, as pequenininhas principalmente. Com certeza, tem um monte aí que tá falando, é a melhor técnica de basquete, é a maior professora, competência em pessoa, tem um monte de elogio para você aí. Que bom, fico muito feliz, Cláudia, muito feliz. Feliz também, eu queria agradecer também a todas as pessoas que estão aí nos prestigiando, isso é muito Com importante, certeza. ter uma galera que entenda a importância do profissional de educação física e principalmente uma pessoa como você, que tem os dois lados. E aí a gente entra na segunda pergunta. Quais são as diferenças que você gostaria de falar entre ser professor de educação física, que é o que você é na rede, né, e ser técnica de basquete, que acontece no Santo Agostinho? Uhum. Bom, as diferenças são na questão da educação física curricular, né, Cláudia? Nós temos 6 eixos temáticos que a nova BNCC agora está englobando. E em cada eixo temático eu tenho vários conteúdos ou práticas corporais para serem trabalhadas na escola. Então, é uma gama de conteúdos muito grande, né? Enorme. E a gente tem que propiciar um direito do aluno ter conhecimento, adquirir esse conhecimento, para que ele possa utilizar na vida dele futura, no meio social, reinventando, reinterpretando de acordo com a sua realidade, que a escola que eu dou aula é uma escola de periferia, de alto risco social, de vulnerabilidade social. E, como técnica, eu tenho um conteúdo a ser trabalhado, vamos por assim dizer, que é o basquete. Né? Essa é a diferença. As semelhanças são os valores que estão implícitos na minha prática cotidiana com os meus alunos, que são os valores de solidariedade, compreensão, colaboração, ética, honestidade, que isso eles também, elas e eles, né, no caso da educação física, eu dou aula tanto para meninos quanto para meninas, eu sou a única professora da escola de educação física, então eu trabalho do 6º ano ao 9º ano, com todas as turmas, e essa é a diferença, né? Sim. E você, por exemplo, quando você vai lá
agora essa pergunta é completamente fora do nosso roteiro. Não tem problema. Irão surgir, né? Irão surgir, fiquei curiosíssima. Porque é uma das coisas que a gente, né, quando você trabalha numa escola privada, que foi esse meu início de carreira, eu trabalhava numa escola privada e trabalhava na rede. E na rede eu não trabalhava numa escola boazinha também, eu trabalhava na FEBEM, a antiga FEBEM, né? Nossa. Fora. E eu dava aula para menino só, eu não dava aula para menina. Então, assim, como é que é esse caminho para você, Alexandra, quando você sai de uma realidade para a outra, e a outra que precisa tanto, né? O que muda na Alexandra? Nossa, ótima pergunta, muito bem contextualizada. Olha, Cláudia, é um choque de realidade muito grande. Devo ter colegas aí também, professores da Rede de Betim, que devem estar me assistindo. Ali é uma missão, sabe? Eu vejo aquilo ali como uma missão de vida. Porque o que a gente faz naquela escola, várias pessoas passaram por lá e não conseguiram ficar. Uhum. Eu tenho uma grande amiga que agora não está na escola, aposentou, a Suzy, professora de matemática, que era parceiraça minha. Todos os outros também são, tá, gente? Mas a gente tinha uma relação muito próxima. E ela falava, Ale, aqui, quem não tiver uma espiritualidade, um entendimento além do que a gente vê, que é espiritual mesmo, não consegue ficar. Então, e eu saía de lá, dessa zona de periferia, e chegava no Santo Agostinho, no universo de classe A, onde as meninas têm todas as possibilidades, uhum, todas as estruturas, todo tipo de aula. Aí um dia eu falei, gente, por que eu não monto uma equipe de basquete aqui em Betim também? É a mesma professora. Uhum. E o colégio, o Santo Agostinho me dá muita base, assim, muito apoio para o trabalho em Betim, doando materiais, sabe? Sim. E aí, em 2010, eu montei uma equipe de basquete na escola de Betim, sabe? Uhum. E o que aconteceu? As meninas se deram tão bem, Cláudia, que passaram pela fase microrregional do GENG, que são os Jogos Escolares de Minas Gerais, que a capital, ela joga com as equipes da capital e vai para o estadual. Lá não. Microrregional, regional, depois estadual. Uhum. E elas chegaram aí para estadual. E caíram na mesma chave do Santo Agostinho. Falei, gente, como que eu vou fazer? Fui na direção do colégio, na época era o Morales, não é ele mais hoje. Falei, Morales, eu estou com essa situação. Ele falou assim, fique à frente da sua equipe de Betim, porque aqui você tem sua estagiária. Né, que todos os técnicos lá, nós temos estagiários que nos auxiliam nos trabalhos. Eu falei, não, Morales, eu não quero. Sabe por quê? É como se eu fosse uma mãe que estivesse escolhendo por das filhas. Uhum. Então, se eu ganho um jogo contra o Santo Agostinho por Betim, qual a confiança dessa turma comigo? E vice-versa. Eu quero te pedir que no jogo que elas vão se confrontar, que eu fique fora da quadra. Ele não, tem minha permissão, a sua estagiária acompanha as meninas nesse jogo. Ele foi fantástico. Né? E agora ele fala, não, minha filha, você trabalha aqui como técnica, você quer ficar lá na outra equipe, que você é professora de educação física. Aí foi assim que aconteceu, eu arrumei uma pessoa para me substituir também na equipe de Betim, e elas jogaram entre si. Uhum. E quem ganhou? O Santo Agostinho, de 1 ponto. Agora, eu posso confessar uma coisa aqui? Pode. Para as minhas queridas aí que estão me assistindo, Santo Agostinho, nesse momento eu queria muito, Cláudia, que a equipe de Betim ganhasse. Uhum. Porque para aquelas meninas, essa vitória, esse troféu ia valer. Esse troféu não, porque o Santo Agostinho depois ficou em 3º lugar, a Betim não. O Betim depois, elas cruzaram 2 vezes. Depois elas jogaram para disputar o 3º lugar. E Santo Agostinho ganhou. Então, esse troféu de 3º lugar para Betim seria para essas meninas tão carentes de tantas coisas, uhum, talvez uma representação muito mais importante, né? Sim. Do que, porque o Santo Agostinho já tem troféus assim, né? Exatamente. Mas ganhar 1 ponto também, você pensa bem, né? Assim, treinado pela treinadora, eu acho que
Isso é uma coisa que também tem uma significância pedagógica muito, muito importante para elas. Né? Não, e só. E as duas disputaram o terceiro lugar, olha que interessante isso também. Isso, Né? Para isso. termos de... E não me lembro se foi na disputa de terceiro lugar ou se foi na fase de confronto na chave, que o professor que foi me substituir, Cláudia, ele foi expulso do banco. Deixou minhas meninas de Betim sozinhas. Brigou? Brigou com o árbitro. A equipe nem era dele, ele estava me representando, eu na arquibancada, com dó daquelas meninas, falei, meu Deus do céu, como que isso pode ter acontecido? E assim, o que essas meninas de Betim vivenciaram, Cláudia, saindo da comunidade... Nessas horas, linguagem de sinal faz falta, né? Que você podia ficar lá na arquibancada fazendo um monte de sinais. Pois é. Assim, mas o ganho que elas tiveram em termos de vida, de experiência, de sair daquele muro da comunidade e vivenciar uma outra realidade, verem que existe uma outra possibilidade para elas, foi enorme. Tanto que dessas 12 que eu levei, 2, uma formou em educação física, né? E a outra foi jogar basquete em São Paulo. Já voltou, mas foi. Então, graças a esse trabalho dessa equipe que foi formada e feita por mim, fiz um projeto, levei na Secretaria de Educação, apresentei. O pessoal, não vai aprovar, porque a Secretaria não está aprovando projeto nenhum. Aprovou. Eu ia 2 vezes por semana, antes do horário de aula da tarde, treinava as meninas. Então, foi maravilhoso. E esse projeto continua? Aí eu fiquei com essa equipe 1 ano, no ano seguinte uma outra equipe, e vieram tantas dificuldades que na época a diretora que era da escola não apoiava o meu trabalho, tinha uma rixa comigo, e eu que ajudei a eleição dela como diretora da escola. E aí ela pediu, não, Alexandra, treina fora da escola, no complexo esportivo aqui perto da escola. Eu chegava na escola, pegava o saco de bola, punha dentro do carro, ia para o complexo. Chegava lá, tinha problema de droga, porque era um espaço aberto. Arranharam o meu carro, porque os meninos não aceitavam terem que sair da quadra para as meninas treinarem. Né? Aí eu desisti. Aí eu abri mão do projeto. Uma pena, mas... Eu tive um aluno que foi ameaçado de morte ano passado. Pois é. E aí que as pessoas desistem, né? Mas, então, agora, vamos falar mais sobre a sua proposta pedagógica, porque você já começou a falar um pouco, né? Quando que entra a Alexandra, né? A espiritualizada, né? No sentido dessa consciência mais... eu diria que uma consciência mais abrangente do ser humano, além de holística, né? Para lá de holística. Né? O que faz o seu trabalho diferente? O que você acha que você faz diferente? Eu acho que o meu trabalho, o diferencial, eu devo muito também à instituição que eu trabalho, que é o Colégio Santo Agostinho, que é uma instituição também que tem essa visão mais abrangente, né? A missão que é do Santo Agostinho, que é calcada nos ensinamentos, né, do próprio Santo Agostinho, que é a inquietude agostiniana pela busca da verdade, a solidariedade, a compreensão, a alteridade, para que a gente forme cidadãos, né, com uma visão crítica e criativa para transformar essa sociedade que a gente está numa sociedade melhor, mais igualitária, mais fraterna. Então, o Colégio Santo Agostinho, a proposta pedagógica dele é calcada, né, nesses valores cristãos na vida de Santo Agostinho. Então, por isso que muitas vezes, às vezes, quando um treinador, uma treinadora tem uma visão de um clube e vai para uma escola, principalmente uma escola como Santo Agostinho, às vezes demora um tempo para poder entender isso, né? E mudar a forma de trabalho ou a forma de intervenção com os alunos. Porque a partir do momento, Cláudia, que eu tenho um conflito entre uma turma ou entre pessoas, e da forma que eu vou intervir, eu estou influenciando na formação dessa criança, dessa adolescente, né? Então, isso é o que me faz, assim, porque isso é que elas vão levar. Isso é que elas vão levar. Os troféus, as medalhas, né, ficam ali, mas os ensinamentos, né,
que vem dentro da pessoa para a vida. E isso, assim, eu tenho reconhecimentos mil dessas meninas maravilhosas que estão aí me assistindo, hoje com 30 anos, 25 anos, né? Meninas que seguiram a minha trajetória, que a gente pode falar disso daqui a pouco, que elas devem estar aí. Você tem umas menininhas te seguindo aí lá de Santa Catarina. Que Sério? É do Arodi, que é um professor que vai ser entrevistado semana que vem, e o presidente da Federação do Paraná também está aí. Uai, que chique, muito obrigada pelo apoio, Eles são pessoas muito engajadas na educação, entendeu? E aí você, assim, por isso que eu gostaria de dizer para você que essas meninas estão aí e são, assim, fãs desse basquete na escola e na educação. Mas, por favor, continua, desculpa a interrupção. Sim. Bem, então, este retorno das famílias que nos apoiam muito, né? Porque o Santo Agostinho, Cláudia, ele passa a ser uma família, sabe? A identificação que a gente tem com o colégio e o apoio que o colégio nos dá é enorme. É uma estrutura de material, de quadra, que muitos clubes e a maioria das escolas não tem. O colégio oferece transporte para jogos, uniformes, os funcionários, materiais que a gente requisita, né? Somos, né, como eu disse, 16 técnicos. Então, assim, por exemplo, eu vou citar nomes aqui, né, de meninas que seguiram o meu caminho aí, que foram minhas atletas. A Bruna Oliveira, a Rafaela Schucker, que foram minhas alunas do basquete, estagiaram comigo, fizeram educação física. E hoje a Rafaela é técnica de basquete no Santo Agostinho da unidade Nova Lima. Porque o Santo Agostinho são 4 unidades. Nova Lima, Belo Horizonte, fizemos 85 anos ano passado, Contagem e unidade Gutierrez. Então a Rafaela cresceu com 12 anos jogando basquete comigo, foi minha estagiária e hoje é técnica. A Estela é técnica também lá, foi minha atleta. O Jaéder foi meu estagiário, hoje ele foi contratado como técnico também lá no Santo Agostinho, Nova Lima. E a Isha foi estagiária, seguiu a carreira da educação física. A Sara, que era uma menina que não tinha experiência nenhuma com basquete, quis estagiar, estagiou. Hoje ela está dentro da UFMG, no SECA, no Centro de Estudos, Cognição e Ação. Então, esse legado que a gente deixa, né, Cláudia, que hoje elas estão aí, é o meu troféu. É o troféu do colégio. O Jaéder está aí, ó, o Jaéder é personal. Feliz. E ele E já é técnico também, né? A Rafaela acho que está aí também, né? Olha lá. Então, você diria, por exemplo, que o seu trabalho ele é diferente porque, além dessa proposta que você concilia, na verdade, sim, você concilia e equilibra bem essa coisa da competitividade e com a formação desses alunos, né, pedagogicamente. Isso. Cláudia, se não tiver isso, o Colégio Santo Agostinho não quer as equipes. O Colégio Santo Agostinho tem as equipes esportivas como uma ferramenta aliada na educação e na formação dessas jovens, desses jovens. Tanto que a gente faz um trabalho muito próximo da equipe pedagógica, ajudando, por exemplo, a menina no basquete está apresentando essa dificuldade de relacionamento, de comportamento. A gente vai até a equipe pedagógica e trabalha junto com as famílias, a equipe pedagógica vem até a gente. Então, a gente quer ganhar, bacana, troféu, ganhar jogo. Sim. Mas se eu ganhar um jogo, e para ganhar este jogo, um troféu, uma medalha, eu precise, né, de ter uma postura antiética, né, que eu não seja uma pessoa, né, honesta no jogo, com a minha adversária, com a minha equipe, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Então, o esporte ali no Santo Agostinho, a primeira questão é a educação, porque, assim, não é querendo falar, mas é uma verdade, não tem mais onde pôr troféu. Né? É uma escola de grande porte, com muitas equipes, com um trabalho bem feito. E no seu departamento são quantas equipes? Olha, nós somos 16, eu, por exemplo, tenho 2 equipes. Se não me engano, tá? Se não me engano, são 23 equipes esportivas. Eu não sei se meu coordenador está aí, ele pode me ajudar com isso.
tem a natação, tem os esportes individuais, a natação, o judô, a ginástica, né? Uhum. Então, acho que são 23 equipes esportivas, olha para você ver. Sim, é um espetáculo isso, porque se toda escola fosse assim, seria muito bom, né? Não, o Santo Agostinho é uma coisa fenomenal mesmo. E quais são os campeonatos que vocês participam? Bom, eu vi aqui, ó, estou vendo aqui, são 33 equipes. Eu falei 23, mas meu coordenador me corrigiu, são 33. É o Delfim? Olha, é o Delfim, 33. Mas, Cláudio, campeonatos, né? Bem, aí você vai pegar num ponto muito importante também em relação ao basquete feminino escolar em Belo Horizonte. Se eu não me engano, eu acho que a única escola que tem 25 anos de trabalho ininterrupto com basquete feminino é o Santo Agostinho, com o meu trabalho, né? Então, os campeonatos femininos são pouquíssimos, porque nós não temos equipes em Belo Horizonte, né? Nós temos hoje basquete feminino, a Rafaela, que está lá no Santo Agostinho, Nova Lima, tem regiões próximas, Santa Luzia, Tiradentes, Lavras também faz um trabalho legal, mas dentro de Belo Horizonte, como que eu faço para jogar? A gente entra em campeonatos para jogar com meninos. Tá quase no início do século, né? Hã? No início do século era assim também, né? As mulheres jogavam com os rapazes, porque não tinha equipe. Pois é. Então, é uma forma da gente fazer as meninas jogarem, se movimentarem, né? Uhum. E, por exemplo, como a Rafaela e eu somos praticamente as únicas equipes, principalmente sub-12, a gente joga juntas num ano, uma com a outra, 8 vezes, 10 vezes. Aí chega, a gente não está aguentando mais, até que a gente quer variar. Aproveita o dia aí, ó, convida ele para levar as meninas para Belo Horizonte. Claro! Cláudia, ano passado, que o colégio fez 85 anos, eu organizei um campeonato com apoio da FEENG, porque aqui nós temos a FMB, que é a Federação Mineira de Basquete, a FEENG, que foi fundada pelo Everson Sicarini, que é Federação do Esporte FEENG, Federação do Esporte Estudantil de Minas Gerais, voltado para as escolas. Então, mas por que eu comecei a falar isso? Porque a gente estava falando dos campeonatos. E dos campeonatos. Então, a FEENG, ela promove campeonatos envolvendo as escolas, não clubes, só para as escolas. Então, para mim, fica um pouco melhor de jogar com os meninos, né? E aí eu mando mensagem para os treinadores: ô, gente, amanhã é contra as meninas, põe o time reserva, dá a possibilidade dos meninos reserva jogar, para as meninas. Ah, tá, Alexandre, pode deixar. Aí alguns chegam lá, tira, mas o melhor, aquele talentoso, joga o tempo inteiro. Porque tem aquele lá, vou perder para a menina, né? Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Então, mas aí o que eu estava te dizendo, o GENG, que a gente está o tempo todo participando, nesses anos todos de Santo Agostinho, a gente vai para o interior, as 8 equipes melhores classificadas do estado vão jogar, a campeã vai para o nacional. Né? Nós já tivemos esse resultado 2 vezes já, de ganhar o estadual e ir para o brasileiro. No ano de 2008, se não me engano, tem uma equipe aí fantástica. Os pais assim apoiavam o meu trabalho, assim, não que hoje não apoiem, mas esses pais eram daqueles assim de viajar, levar bandeira e estar junto o tempo todo. Sim. E aí as meninas ganharam o GENG e foram para o brasileiro. Nessa época, Minas Gerais estava tipo assim na 2ª divisão, né? E aí nós fomos medalha de prata, perdemos para o Espírito Santo de 1 ponto na final. E aí, Cláudia, no ano seguinte teve a gripe suína. Não sei se você lembra da gripe suína. Lembro. Não foi tão feia quanto o Covid, mas... Aí você sabe o que aconteceu? O campeonato brasileiro aconteceu antes do mineiro. E como a nossa equipe tinha sido campeã no ano passado, no meu entender, eu acho que deveria continuar para ir no ano seguinte nas Olimpíadas Escolares Nacionais. Fizeram um sorteio. Aí escolheu uma equipe do interior, não lembro o nome, foram lá para o brasileiro e depois fizeram o mineiro. E a gente ganhou.
Você Oh, entendeu a lógica? entendi. Primeiro você faz o mineiro para ir para o brasileiro. É, Aí exatamente. fizeram o brasileiro, fizeram o sorteio das equipes. É difícil. Tell me about it. Eu falo isso todo dia, mas, gente, tem uma lógica que funciona diferente da minha cabeça no mundo esportivo. É. Mas, né, deixamos para lá. Agora, como é que é a sua sensação? Porque você tem a Marina, que é da equipe de ginástica e tal, mas você é de time, é competitivo e está no meio dessa quantidade de homens nesse departamento. Como é que funciona isso? É. Bom, essa questão, assim, ao mesmo tempo que a gente tem um apoio, um relacionamento bom, querendo ou não, quando tem menos mulheres, a forma pensamento, né, as decisões, às vezes, quando a maioria tem que ser votada e tomada, Uhum. Aquele grupo que é homogêneo, vamos dizer, de homens, que tem a mesma cabeça, a mesma formação, os mesmos valores, né, muitas vezes a tendência é que essas decisões sejam tomadas por essa grande maioria, Uhum. né? Mas o colégio, em contrapartida, apoia demais o meu trabalho, me apoia muito, porque eu estou lá até hoje, né? Eu estou lá desenvolvendo esse trabalho, alinhado à proposta pedagógica do colégio, o coordenador é uma pessoa fantástica, mas realmente a gente sente falta de uma representatividade maior de mulheres. Uhum. Né? Não só lá, mas como no esporte de uma forma geral, né, Cláudia? Uhum. Por que tem poucas mulheres à frente de equipes esportivas, como técnicas, como dirigentes, dentro de federações, de confederações? Então a gente vai entrar numa questão histórica e social. E você Né? sabe que tem mulheres que não gostam de treinar feminino, né? E tem homens também que não gostam de treinar feminino de Não, jeito só isso nenhum. aí já é histórico, né? A gente já tem uma história bem comprida de que eu estava falando aqui, porque o Miguel Anjo da Luz, ele falou que Adoro o Miguel. ele é uma gracinha. Ele estava contando para mim que quando ele foi convidado para ser o técnico, na época que a Maria Helena saiu, que o Brito falou para ele, o pior castigo que a gente pode dar para alguém é uma equipe treinar feminino. treinar feminino. Era essa a concepção. E tem mulher que não quer treinar feminino de jeito nenhum. Sim. Eu tive o técnico da seleção mineira, o Elmon. Ele falava, eu nunca mais vou mexer com feminino. Eu não mexo com feminino, de jeito nenhum. E tem muitos colegas aqui em Belo Horizonte que falam, Alexandra, parabéns, eu te admiro por você nunca ter desistido do basquete feminino. Né? É porque é muito amor na instituição, nas meninas e no basquete. Porque realmente tem momentos de muitas dificuldades. Exatamente. Né? Posso voltar um pouco lá na sua equipe, lá que você desistiu de Betim? Pode, claro. Claro. Então, nós vamos falar de dificuldades e alegrias das duas equipes. Tá bom? Tá bom. Daí, começando com a de Betim, você dá mais um. Porque as suas alegrias com Santo Agostinho aí eu já ouvi. É difícil a gente não ter tantas dificuldades numa escola que é tão bem paramentada, tão bem, que te dá um suporte aí tão grande, né? Mas me fala das suas dificuldades e alegrias lá de Betim. Olha, a gente vai começar primeiro pelas dificuldades ou pelas alegrias? Vamos pelas dificuldades. Você vai para você, é a sua escolha. Bem, as dificuldades, a questão da estrutura da escola, para você ter uma ideia, as tabelas que eu trabalhava dentro de basquete eram uma mais baixa do que a altura oficial para as meninas sub-14 e a outra era mais alta. De lata, de aro torto. Então, quando elas iam jogar numa tabela, por exemplo, de vidro, a bola batia e voltava, porque não amortecia como amortecia na lata. Né? O enfrentamento que eu tive de ter na escola e fora da escola, brigar com unhas e dentes para manter essa equipe, de enfrentar mesmo assim, meninos mais violentos que não aceitavam sair do espaço para que elas pudessem treinar, pais que queriam saber se elas iam ganhar dinheiro para poder jogar,
né? Uhum. Essa diretora, por exemplo, que infelizmente me tirou do espaço, me mandou para fora, aí aumentaram as minhas dificuldades, né? Agora as alegrias, vamos falar das alegrias. Hoje a escola lá de Betim, ela tem a logomarca na camisa dos alunos, graças a essa equipe de basquete. Porque como nós fomos classificadas para ir para o estadual, o regulamento exigia o uniforme com a logomarca da escola. Nós não tínhamos. Então, uma grande amiga minha, na época, acho que ela já estava formada em designer gráfico ou de produto, não lembro, ela fez inteiramente grátis para a escola uma logomarca. Fizemos o uniforme para viajar com a logomarca e hoje a escola tem. E os papéis são timbrados com essa logomarca. Então, porque a classificação no campeonato não traz, né? Isso. E essas meninas, elas, né, duas conseguiram entender a proposta que eu queria para a vida delas, mostrar para elas que elas eram capazes de conhecer e viver num mundo além daquele universo, daquela comunidade de periferia ali. Elas viajaram, elas viram isso, elas vivenciaram, elas conviveram com outras pessoas, elas conheceram outras realidades. Duas delas foram, né, conseguiram. Porque o que acontece, Cláudia? Na maioria dessas meninas de 14 anos em escolas de periferia, elas saem do 9º ano e engravidam. Engravidam. E leva o neném 9 meses depois para a gente conhecer. E eu já falava para elas, não me tragam crianças, filhos de vocês 9 meses depois, que eu não vou nem olhar. Porque vocês precisam se estabelecerem como pessoas profissionais, para terem a sua subsistência, para depois pensar em ter uma criança. Então, eu sei da importância que essa equipe teve para aquela escola e para aquela comunidade, sabe, Cláudia? Eu sei. Mas foram tantos enfrentamentos, tantas dificuldades que eu tive, e dentro de uma direção na época que não me valorizou, eu falei, não. Aí eu desisti. E você não pensa, por exemplo, assim, né? Agora eu vou pegar com você fora de roteiro e tal. Agora eu e Cláudia e Alexandre conversando sobre essa dimensão espiritual que você tem para poder atender, né, e fazer essa missão, que é levar, né, um conhecimento de luz, né? Você não acha que onde você leva a luz, as trevas tentam te impedir? Nossa, você falou tudo. Carro, você falou tudo. Me lembra de novo a Suzy, essa minha colega. Ela falava comigo, Ale, você já reparou que tudo que a gente vai fazer para essa comunidade dá errado? Você marca um clube com os meninos, com um lanche especial de final de ano, chove no dia. Tudo que você vai fazer diferente é uma dificuldade danada. É complicado. Sei disso. Sei perfeitamente disso. Como é que é? O pneu do carro fura, o seu carro queima o motor. É uma coisa bem interessante. É uma briga de energia. Com certeza. E aí eu tenho isso aí eu vou deixar para você pensar. Tá. Mas eu tenho um grande amigo que me diz o seguinte, que todos nós, né, que somos aí trabalhadores da luz, que a gente leva a educação, porque a educação é luz, né? Independente da religião que se tenha ou da missão espiritual que se tenha na face da Terra, tudo que você leva para aumentar a consciência do ser humano é luz, né? Educação é luz, esporte é luz. Então, ele dizia o seguinte, que quando a gente tem um inimigo, que os nossos inimigos espirituais estão sempre tentando te levar para o caminho das trevas, né? Para a escuridão total. Eles não desistem. Eles atuam o dia inteiro, cada minuto, e eles não desistem. Nós desistimos, mas eles não. Verdade. Então, ele falou assim, a gente tem que aprender como os trabalhadores das trevas, porque eles são ótimos professores para a gente nesse sentido. E ele é um trabalhador assim, que ele trabalha em Oakland, ele que foi ameaçado de morte semana passada, e ele trabalha numa comunidade bem difícil. E ele falou, não desisto. Agora eu comprei para mim um colete à prova de balas. Olha para você ver. Olha para você ver. Então, assim, e aí
ele não desiste, ele tem um trabalho lindo com uma comunidade bem interessante. Mas eu acho que a gente pode pensar nessas coisas, né? Assim, não, é claro que você não coloca a sua vida em risco, mas de pensar quanta luz você leva para essas crianças quando você vai nessa missão e quanta luz você levou. Eu até coloquei um pin no comentário da Giovana, que ela fala assim, Alexandre deixou sua marca, literalmente. Né? E isso é a beleza aí do seu trabalho. Avaliando os benefícios aí de todos os seus incentivos, né? Você hoje, vamos supor que você não trabalha para o Santo Agostinho, que você não trabalha para Betim, né? E que você agora tem um poder nas mãos de defender o papel do esporte na escola. O que você diria para que as pessoas comprassem essa ideia? Eu diria que quando você vê a transformação que você consegue fazer na vida das pessoas, das famílias que acompanham, dos irmãos, dos parentes, dessas pessoas que conseguem transpor, ir além do limite que elas acham que teriam para a vida, você faz tudo. Você faz acontecer. Porque esse retorno que essa atuação que a gente consegue ter através do esporte com essas pessoas é fenomenal. É difícil, é muito difícil, principalmente dentro dessa realidade. Mas, como eu te disse, da visão que eu consegui fazer essas meninas terem, além dos muros da escola, além dos muros da comunidade, que duas conseguiram, né? E jogar em São Paulo, a Tayane, né? Não sei se ela está aí, uma coisa... Quando uma menina na comunidade daquela ia ter essa condição, essa chance. Né? E a gente pensa, por exemplo, também, porque as pessoas dizem assim, mas o esporte não é a panaceia do mundo, não vai salvar todo mundo. Mas você veja bem, eu, algumas lives passadas, conversei com um rapaz também de Belo Horizonte, e ele tem uma equipe que ele formou com o dinheiro dele de que ele trabalhava numa firma de faxineiro. Hoje ele é auxiliar de administração e ele continua empregando o salário dele para comprar uniforme, comprar camisa, comprar tênis, comprar, né, as coisas. E as meninas saem por causa dos namorados. Os namorados não deixam jogar, então elas saem. Mais uma vez a relação, né, do homem e da mulher, né, dessa relação binária que acontece na sociedade e que ela é reproduzida no esporte. Exatamente. E aí, me dá uma luz, assim, que você que lida com as meninas na escola e tal. O que você acha que afasta essas meninas da prática do esporte? Além dos relacionamentos, além das coisas. Nas duas realidades? Nas duas realidades? Uhum. Bom, o Santo Agostinho, muitas que estão hoje nas universidades, elas formam equipes de basquete, jogam lá, disputam campeonato. A Sara, gente, são muitas, mas assim, desculpa que eu não estou lembrando de todas. Fica essa marca, mas para elas não têm esse objetivo de se tornarem jogadoras profissionais, né? Até mesmo porque a questão do estudo do Santo Agostinho, são muitos conteúdos, são muitas questões que envolvem, né, a questão do Enem, a vida acadêmica e tudo. Mas mesmo essas que estão hoje nas universidades, elas estão jogando, elas continuam com a prática. Agora, lá em Betim, eu não tive a oportunidade de ver se elas iam parar, se elas iam continuar, porque eu parei antes. Eu parei antes. Mas eu acho, né, assim, pela minha experiência na comunidade ali, eu acho que é exatamente assim, a falta de perspectiva, de não acreditar, de não valorizar a elas próprias, sabe? E aí vem vamos dizer assim, a questão do namoro, né? Muitas já querem constituir família antes de ter uma estrutura financeira, emocional e psicológica para isso. Então eu acho que são esses fatores.
Aham. Hum. E você acha que esses fatores não diferenciam para a realidade de Betim? Como? Não, não entendi. Porque, por Entre exemplo, uma e outra. Santo Agostinho, algumas continuam jogando e etc. e tal. E aí lá você tem essa coisa da família, da avaliação da família, dos relacionamentos e etc. Né? Uhum. Você acha que, por exemplo, às vezes não interlaçam também as coisas entrelaçam, né? Tanto no Santo Agostinho quanto em Betim, a questão do casamento, a questão do preconceito, a falta de oferta. Alguém falou aí, acho que foi a falta de oferta, a falta de para de jogar para estudar, enfim. Eu acho assim, em Betim, eu acho que ali é uma questão mesmo de sobrevivência. Elas precisam trabalhar, elas precisam ganhar dinheiro, né? Elas precisam, tanto que alguns alunos nossos de Betim, alunas, fazem curso superior, universidade, mas raríssimos, raríssimos. A maioria sai ali do 9º ano, ou faz um ensino médio e já faz um curso profissionalizante. E para você ser atleta e continuar treinando, você precisa de uma estrutura financeira, familiar. Você precisa ter um lugar para você treinar, né? Então, eu acho que perpassa por aí. Tá. Agora, uma mensagem sua, Alexandra. A gente está quase terminando. A gente tem 10 minutos, a gente pode falar mais. Se alguém tiver alguma pergunta para a Alexandra, pode mandar aí. Ela vai Uhum. responder. Você responde, né? Respondo até a hora que as pessoas quiserem. Com Não, certeza. então, mas aí eu queria que você deixasse para gente assim a mensagem da professora e da técnica Alexandra, né, para as meninas que estão assistindo aí, para as meninas do Arudi que estão presentes, as meninas, olha, acho que tem umas alunas suas que estão montando a equipe na Universidade Federal de Ouro Preto, na Olha Universidade só. Federal da UFMG, Aí, tá né? vendo? Umas pessoas bem aí interessantes. Boa noite para todo mundo. Vocês estão falando boa noite, mas eu não posso interromper a Alexandra para falar boa noite também. Não, É, eu, mas eu, liga aí, Alexandra, para gente. tá. Eu quero aproveitar e agradecer todas as minhas alunas, as minhas amigas do tênis, a minha família, os meus queridos e queridas alunos, ex-alunos, ex-atletas, né? Por estarem me prestigiando. Bom, a minha mensagem é o seguinte, que elas tenham a consciência e a pura certeza de que o basquete, que o esporte fez e faz a diferença na vida delas. Uma pessoa que nunca participou de uma equipe esportiva, Cláudia, ela não vai ter as competências socioemocionais e as habilidades de quem praticou e de quem pratica o esporte. Tem o saber perder, o saber ganhar, o saber respeitar as diferenças, os limites, entender o outro, entender a si mesmo. O esporte é um ambiente, né, dinâmico, imprevisível, variável, né? E você precisa se adequar àquilo, né? A gente conversou sobre o Yuval Noah Harari, aquela mensagem que eu te mandei, das 21 lições para o século XXI, que em 2050, nós, professores e educadores, não saberemos que profissões existirão lá. Então, ele coloca que todo jovem que for ingressar no mercado de trabalho, antes de ter a questão do conteúdo, ele precisa de ter os 4 Cs, que é a comunicação, a colaboração, a criatividade e a criticidade, o pensamento crítico, né, de criticidade. E o esporte, que é um instrumento que viabilize mais essas competências do que o esporte. Que você tem que tomar decisões, que você está num ambiente que é dinâmico, variável, imprevisível, do que fazer, né? Então, que continuem, né, as meninas do professor, você me falou, Cláudia, que estão me assistindo? Barodi. Viu, meninas? Continuem, tenham persistência, não desistam, dos sonhos de vocês, né? Das conquistas que virão ainda. Às vezes a gente perde, a gente está derrotada, a gente desanima, mas ali na frente nós vamos conquistar, vão vir as questões que vão nos fazer ter méritos
dentro desse esforço contínuo e de relação que o esporte faz na vida da gente. Né? Exatamente, é. E é uma bela mensagem. Obrigada, Alexandra. Agora tem uma pergunta aqui do John Martin Jr., que vê assim, Alexandra, como você vê a participação e falta de incentivo da participação feminina e das pessoas LGBTs? Bom, essa questão é histórica também, como a participação das mulheres, a comunidade, a população LGBT, já aqui no Brasil teve um ganho muito, né, com a política. Vários vereadoras e vereadores trans que assumiram os seus mandatos agora, né? A Duda Salabert aqui em Belo Horizonte, que é uma mulher trans, ela teve mais de 37 mil votos. Então, eu acho que essa participação, ela começa por aí, através de políticas públicas voltadas para essas pessoas que são tão discriminadas e deixadas, né, ao léu, que a gente não entende, há muito preconceito em relação a isso. Eu acho que a gente tem que começar a discutir essas questões também na escola, porque a realidade está aí, ela existe, né? Ela vai acontecer. Exatamente. Então, o bullying também existe, né? Assim, quanto mais bullying tem, né? Nossa, a Duda, essa vereadora trans que foi eleita aqui em Belo Horizonte, está sendo ameaçada de morte já, né? Então é uma coisa muito violenta, muito agressiva. Mas eu acredito que essa geração nova que está vindo agora, elas vão mudar, elas vão transformar a sociedade, a realidade, porque são pessoas que estão mais abertas a isso, né? Sim. Aí tem mais uma pergunta, olha. Mário Furtado, quais os principais desafios que o basquete feminino enfrenta atualmente? A Mari é minha estagiária lá no Santo Agostinho, né, Mari? Boa noite, a Mari e o Dani, eles são alunos da UFMG. Bom, Mari, você está lá comigo nessa batalha aí, já vai fazer um ano. Os desafios são vários dentre esses que eu já coloquei. A falta de equipes femininas para a gente competir juntas, a falta de uma mídia mesmo no Brasil para divulgar o trabalho do basquete feminino brasileiro. A gente não vê. Você vê, por exemplo, a Euroliga de basquete feminino, se você quiser assistir, você tem que entrar na internet. Então, a televisão não coloca, né, essa visibilidade das mulheres, do basquete feminino. Eu acho que essa é a grande dificuldade. E eu, assim, acho que nós que estamos dentro do basquete, né, Mari? Nós somos mulheres e somos responsáveis para deixar esse legado acontecer, plantar essa semente para os frutos florescerem daqui para frente, né? Sim. E aí tem mais uma. O que podemos fazer para incentivar o basquete feminino em BH? Eu acho que ajudar, de uma certa forma, os projetos sociais, né? Eu acho que tem muitos professores que têm muita boa vontade, mas passam por muitas dificuldades. Por exemplo, ano passado, né, nós fizemos um campeonato aqui do Colégio Santo Agostinho, nós organizamos os 85 anos de comemoração do colégio. A FEENG, por isso que eu estava falando da FEENG aquela hora, Cláudia, agora que eu lembrei. O Vevé, o Everson Carim, nos deu a arbitragem toda. Então veio Lavras, Tiradentes, Igaratinga, Nova Lima, nós, Teófilo Otoni. Fizemos um campeonato de um final de semana com mais jogos do que às vezes no Geng a gente faz. Então são iniciativas desse porte que a gente tem que ter com o apoio das federações para fazer girar, fazer acontecer os jogos, né? Para propiciar mais meninas a praticarem o basquete. Sim. Tem o Luiz Teixeira que diz assim, você acha que a falta de incentivo no esporte estudantil... Peraí, no esporte estudantil é um fator determinante para a pouca participação das equipes femininas? Ei, Luiz, boa noite. Luiz é meu colega do Santo Agostinho, professor de judô. Ô, Luiz, mas aí essa falta de incentivo que ele está dizendo no esporte estudantil depende do esporte estudantil, porque, por exemplo, o basquete masculino,
eles fazem campeonatos o ano inteiro, chave ouro, chave prata, né? Tem muito apoio, tem muito incentivo. Se você está dizendo em relação ao basquete estudantil feminino, aí tudo bem. Aí eu acho que foi mais ou menos uma pergunta parecida com a da Mariana, que eu já respondi. Que recado você daria para os pais quanto ao incentivo da participação de suas filhas na prática esportiva? Olha, os pais lá do Santo Agostinho, eles são tão parceiros, eles são tão engajados na nossa prática, na nossa luta, eles reconhecem tanto o nosso trabalho, como que as filhas mudam ao longo do tempo, amadurecem, né? O recado que eu dou é que continuem sendo nossos parceiros, continuem incentivando as filhas de vocês, né? Continuem nos apoiando e nos valorizando, que essa é uma via de mão dupla, né? Porque sem as famílias, sem os pais também apoiando, nós sozinhos não conseguimos fazer nada, não. Né? Exatamente. E é isso mesmo, Alexandre. Eu acho que a gente, por exemplo, da equipe Mulheres à Sexta, né? E assim, quando a gente começou, quando eu fiz o livro e quando a Silvia e a Ellen, elas receberam aí o convite para fazer o filme, o que a gente sempre pensou foi isso, né? O porquê que o feminino sempre é tão esquecido, tão negligenciado, tão sofrido? Por que a história tem que ser tão sofrida, não é? E a intenção é que Mulheres à Sexta, não só, né, esse projeto que existe, que é o website para divulgar os trabalhos, as lives para divulgar os trabalhos de vocês, né, e principalmente quem trabalha com o feminino, é trazer uma certa visibilidade para essas meninas, para ver se a mídia acorda, né? Tanto é que em janeiro as lives de Mulheres à Sexta serão feitas só com jornalistas, né? Olha que top. Nossa, a gente vai trazer, porque esses jornalistas também têm dificuldade de veicular, né, a matéria feminina. Se a gente fizer uma pesquisa nos jornais, desde os jornais, né, de 1900 e etc., a gente vai ver assim, você tem uma página inteira do masculino e um pedacinho do feminino. Aí você tem uma página inteira do masculino, um pedacinho do feminino. E sempre foi assim. Agora, por que sempre foi assim? É a história da humanidade. Né? Aí... Ô, Cláudia, você me dá licença aqui, só de eu falar um pouquinho sobre isso. Por favor. Olha, eu não sei se você sabe, eu tive a contribuição do João, né, meu colega lá do Santo Agostinho, professor de natação, e ele me passou, eu falei que a gente, né, conversaria sobre isso, sobre um decreto-lei 3.199, de 14 de abril de 1941. Ah, sim, né? tá no filme, Pois é, eu ia até te falar que eu comprei o livro, não tive tempo ainda, né, de ler, mas vou ler com o maior prazer. O filme, eu não sei como é que eu posso adquirir. Agora a gente vai ter uma apresentação do filme meio relâmpago aí. É só ficar de olho nas redes sociais que a gente vai ter vai abrir os finais de semana. A gente está, porque nós estamos esperando algumas respostas de alguns festivais e antes dessas respostas a gente não pode liberar o filme novamente. Mas está pretendendo liberar o filme assim que essas respostas saírem. Mas esse decreto, ó, página 50 do livro, ó. Aí, ó, viu? Dá para você ver. Para a galera aí, nós vamos, né, falar do que esse decreto trata, né? Da proibição das mulheres da prática esportiva, do futebol, né, mais enfatizando o futebol, por ser contra a natureza feminina. Então, quando você, Cláudia, dá essa visibilidade para as mulheres, você monta o Mulheres à Sexta, esse Instagram maravilhoso, você está dando um passo importantíssimo nessa conquista, dessa visibilidade, dessa representatividade de nós mulheres. Porque a luta das mulheres pelo voto, né, pelos salários iguais aos homens, para ocupar o espaço da sociedade é muito difícil, porque nós vivemos numa sociedade patriarcalista, né? Infelizmente ainda muito machista,
Então, a mulher que é mais forte, a mulher que tem uma imposição mais contundente, igual lá no Senado, é histérica, é louca, né? Então, isso é uma questão histórica, e que eu acredito que com essas nossas ações é que a gente vai conseguir mudar. Por exemplo, te dar um exemplo. Festival de mini basquete aqui em Belo Horizonte, que a Federação Mineira, ano retrasado, fazia praticamente de 2 em 2 meses. Reunia projetos sociais, times mistos, times femininos, time de clube, time de escola, pá. Aí, no final, todo mundo era premiado com uma medalhinha, tinha sorteio de brindes, e a medalhinha era um menininho. Era um menininho. E aí, várias vezes, vários festivais, menininho. Aí, um dia, eu falei com a federação, falei, gente, as meninas precisam se sentir representadas. Claro. Colocam a menininha, o menininho. Mas não para aí. Aí eu reuni minha turma, assim, umas 15, peguei a medalha. Falei, meninas, o que vocês acham dessa medalha? Acho legal, acho bonitinha, acho não sei o quê. Depois, uns 5 minutos, uma falou, eu não estou me sentindo representada na medalha. Entende? Então, muitas ações são até inconscientes, que viram rotina de uma cultura, de uma sociedade, que traz uma estrutura calcada nesses valores, Cláudia. E até pouco tempo, a gente, quando queria se referir a seres humanos, a gente se referia a eles, né? Aos homens da Terra. Então, é bem difícil, mas a gente está tentando, assim, né? Mulheres à Sexta é só um passo, a Giovana está me dando essa responsabilidade aí, mas não é minha só, né? Eu acho que o renascimento do basquete feminino, ele está vindo com as meninas já ganhar no Pan-Americano. Eu acredito que a nova configuração da CBB, né? A sua presidência, a gerência nas mãos da Adriana Santos. Adriana, ótimo. Entendeu? Isso é muito legal. A Alessandra está trabalhando com ela. A gente tem aí muitas jogadoras que estão indo às comunidades, estão visitando os projetos, né? A gente não pode deixar de falar também do trabalho da Alê Minati, né? Ótimo, excelente. É um trabalho maravilhoso. O seu trabalho em Belo Horizonte, aí, assim, a gente não pode esquecer que o Santo Agostinho, ele não é só uma instituição educacional, ele é uma instituição de formação de pensadores do Brasil, uma instituição extremamente respeitada e grande, e que é um espelho, não é? O que acontece dizem que o que acontece no Santo Agostinho acontece em Belo Horizonte inteiro, né? É verdade. A gente tem que ver por esse prisma, que, né, a oportunidade está aberta, as pessoas estão aí, tem um trabalho maravilhoso sendo feito em Santa Catarina, né? Tem o presidente da Federação do Paraná que está tentando organizar esse basquete feminino, mas eu acredito que tem um outro trabalho, né? Que tem o trabalho de ver essas meninas aí, de incentivar essas meninas a participarem de um esporte que não é só assim, mas a minha mãe fala que eu sou lésbica se eu for jogar basquete. O que importa é que as pessoas falam, o que importa é que as pessoas digam, o que importa é o que você sente, a experiência que se tem, não é? É verdade. Então, é isso. Eu tenho só a agradecer a você pela sua disponibilidade. Sei que o seu tempo não é um tempo, né, que a gente pode ficar aí esbanjando. Você é uma pessoa ocupada, não é? E obrigada por aceitar nosso convite, por ser uma pessoa tão organizada. A Thaís Saraiva está aí, que é, né, a pessoa que é responsável pelo nosso site, que pegou suas fotos e que fez aquela matéria maravilhosa. Bacana, muito bacana. Então, assim, muito legal. Obrigada demais. E o que você precisar de contar com a gente para divulgar seu trabalho, tem um espaçozinho lá no site que é dos pesquisadores. Espaço dos pesquisadores. Isso. E mesmo que não seja pesquisador, mesmo que seja assim, você esteja querendo divulgar o trabalho que você está fazendo, envia lá para a gente e a gente manda, a gente coloca na publicar. Página. Tá bom? Cláudia, eu quero te agradecer muito, muito obrigada por essa chance, por você me deixar ter essa visibilidade do meu trabalho. Obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam até agora. Gratidão. Você é a live mais popular
Ganhou até da Janete. Você tá... Sério? Sério? Ai, que bom, fico feliz, fico feliz. É, assim, muito obrigada por todas as pessoas que nos assistiram, pelas minhas alunas. Eu queria citar uma a uma, mas infelizmente, né, assim, a gente não tem tempo para isso, são muitas, mas sintam-se abraçadas, viu, minhas queridas? Estou com muita saudade de vocês. Vamos nos reencontrar em breve, se Deus quiser. E as famílias, as mães, os pais que estão aí, um grande beijo, um grande abraço no coração de cada um de vocês. Muito obrigada mesmo, Alexandra. Muito obrigada a todas as meninas. Aí, isso aqui é lealdade ao seu técnico, professor, todo mundo. Né? Obrigada, Marival, por estar aí nos prestigiando. Obrigada a todo mundo. E vamos lá, semana que vem. Você precisa dispensar? Posso ficar até com você até o fim? Pode ficar comigo. Tá bom. Então, e aqui a gente, só para falar para vocês, né, para você poder saber também, é que semana que vem a gente tem o professor Arodi, que é do Paraná, e que ele tem equipes, né, sub-12 também, que é a minha intenção agora, que é esse esporte na escola. E seguimos aí, acho que dia 20 de dezembro nós não teremos live, porque as pessoas também precisam descansar. E dia 20 de dezembro é uma data bem importante aqui, pelo menos para minha família, que a gente vai viajar. Então, não teremos live, mas teremos uma surpresa no ar, nesse horário da live para vocês, com certeza. Vai ser anunciado durante toda a semana. E em janeiro voltamos, talvez com um dia novo, né? E com a proposta aí de conversar com os jornalistas. Então, queria agradecer a todos que estão aí, os fiéis escudeiros, e a todos os participantes aí que vieram ver a Alexandra. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Excelente semana, Alexandra. Obrigada. Continua no seu trabalho. Não desista mais, porque aonde você leva a luz, ela ilumina. Amém, Cláudia. Muito obrigada. Super abraço. Tchau. Super abraço. Tchau. Tchau.